No vídeo de hoje, vamos contar uma das histórias mais profundas, silenciosas e impactantes da vida espiritual do bispo Bruno Leonardo. Uma oração que não nasceu de um altar cheio, nem de um microfone ligado, mas de um momento íntimo, solitário e decisivo, o momento em que ele falou com Deus. E depois precisou responder a Deus em oração. Diferente de muitas mensagens que conhecemos, essa história não começa com aplausos, nem com multidões. Ela começa com silêncio. Um silêncio pesado. Aquele tipo de silêncio que só existe quando a alma está cheia de perguntas e o coração cansado de carregar responsabilidades. O bispo Bruno Leonardo já havia orado por milhares de pessoas. Já tinha imposto as mãos, aconselhado famílias, fortalecido a fé de quem estava à beira de desistir. Mas naquele dia, ele não era o bispo diante do povo. Ele era apenas um homem diante de Deus. Segundo pessoas próximas, foi um dia comum por fora, mas extremamente intenso por dentro. Após cumprir suas obrigações, ele se recolheu. Não para preparar uma mensagem, não para estudar um sermão, mas para conversar com Deus como filho, não como líder. E essa conversa não foi bonita no início, não foi cheia de palavras ensaiadas. Foi crua, foi sincera, foi profunda. Ele abriu o coração e falou das pressões que ninguém vê, do peso de carregar dores que não são dele, mas que acabam se tornando, da cobrança constante de ser forte o tempo todo, mesmo quando a alma pede descanso. Ele falou com Deus sobre o medo de errar, sobre a responsabilidade de orientar pessoas que colocam sua fé nas palavras que ele ministra, sobre noites em que o corpo está cansado, mas a mente não consegue desligar. E então, depois de falar, ele ouviu. Não uma voz audível, mas aquela resposta que não vem pelos ouvidos, vem pelo Espírito. Foi nesse momento que o bispo entendeu algo que mudaria sua forma de orar para sempre. Deus não estava cobrando mais força. Deus estava pedindo mais entrega. E ali nasceu a oração. Não uma oração para ser repetida em público, mas uma oração que moldou o homem por dentro. Uma oração que dizia, em essência: Deus, eu não quero ser apenas usado por ti. Eu quero ser cuidado por ti. Não quero apenas falar do teu amor. Eu preciso viver esse amor primeiro. Ele reconheceu diante de Deus que muitas vezes quem cuida também precisa ser cuidado, que quem fortalece também sangra, que quem aconselha também se perde em pensamentos. E naquele diálogo silencioso, Deus trouxe algo poderoso ao coração dele. A obra não depende da força do homem, mas da obediência do coração. A partir daquele dia, algo mudou. Não na forma como ele pregava apenas, mas na forma como ele orava. Suas orações passaram a ter menos pedidos e mais entrega. Menos explicações e mais confiança. Menos pressa e mais presença. O bispo entendeu que falar com Deus é importante, mas permanecer em Deus é essencial. Essa oração, feita depois daquele encontro, se tornou uma espécie de marco invisível. Não está escrita em papel, não virou livro, mas está impressa em cada mensagem que ele ministra, em cada oração que conduz, em cada palavra de consolo que libera. Porque depois de falar com Deus, ele entendeu que a maior resposta nem sempre vem como solução imediata. Às vezes vem como paz no meio da tempestade, como força para continuar, como silêncio que ensina mais do que 1000 palavras. E talvez seja por isso que tantas pessoas se conectam com suas orações. Porque elas não vêm de alguém que se acha forte o tempo todo, mas de alguém que aprendeu a se render quando está fraco. Essa história nos lembra de algo essencial. Antes de falarmos de Deus para as pessoas, precisamos falar com Deus sobre nós mesmos. E que algumas das orações mais poderosas não são aquelas feitas em voz alta, mas aquelas feitas quando ninguém está vendo, quando só Deus está ouvindo e o coração está completamente aberto. Talvez hoje, assim como o bispo Bruno Leonardo naquele dia, você também precise desse momento. Não para impressionar Deus com palavras, mas para descansar nele com sinceridade. Porque quem fala com Deus de verdade nunca sai do mesmo jeito. E quem ora depois de ouvir Deus, ora com a alma transformada. Se essa mensagem falou com você, guarde isso no coração. Deus não busca perfeição, ele busca verdade. E às vezes, a oração que muda tudo nasce exatamente depois de falar com ele.